Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael do Papo no Ar e hoje eu estou aqui para entrevistar o Angel, que está com uma peça espetacular nos teatros. E esse papo vai ser bem descontraído para a gente descobrir um pouco mais sobre ele, sobre essa peça que está lá no Teatro Ipanema. E começar perguntando o seguinte: Angel, quando o Igor foi embora e o Angel chegou? Boa pergunta, eu tenho me feito ela também. Tô ganhando mais lucidez sobre esse tema. Foi uma coisa que se deu nos últimos anos. Eu vim me desidentificando do nome Igor. Parecia que quando falavam já não fazia muito sentido, não dizia respeito a mim, sabe? E aí eu primeiro entrei num processo de aversão ao nome. Aí eu não gostava, comecei a implicar com ele. Aí, depois de muitos processos de retiros também, eu fiz um retiro até para fazer essa peça, o personagem fica muito tempo em jejum, né? E eu fiz um retiro bem profundo lá em Minas Gerais, onde a gente fica 22 dias sem 21 dias, né, mas acabou sendo 22 dias sem comer nada. Jejum e silêncio. E nesse retiro, além de eu ganhar clareza sobre muitos aspectos da minha vida, eu também fiz as pazes com o nome Igor Angel Corte, com toda essa ancestralidade alemã, com o nome Igor que meus pais escolheram para mim. E aí eu voltei a usá-lo, mas depois que eu fiz as pazes com ele, eu comecei a realmente me liberar para poder ter um outro nome. E eu acho que esse processo da gente criar um outro nome, ele diz muito respeito também. Primeiro que a gente não faz isso. Geralmente a gente aceita o nome que nos deram, então quando a gente assume a responsabilidade de criar um nome para si, nossa, que nome seria esse, né? O que eu escolho, né? Se eu posso escolher qualquer nome, que nome que eu vou me dar, né? E ele, para mim, ele marca uma lembrança para mim mesmo de que muitas coisas em mim morreram nos últimos tempos e que existe um novo estado de ser em mim, que uma nova maneira de eu me chamar me lembra também dessa outra possibilidade, infinitas possibilidades de ser. Então, o Angel acabou vindo, meu sobrenome é Angel Corte, então o Angel veio ali quase um pouco como se eu pudesse escolher o melhor da minha ancestralidade paterna, e o Ferreira vem de um sobrenome materno que eu nunca tinha considerado, achava ele muito comum, implicava com ele, achava Angel Corte mais específico e tinha escolhido ele por essa razão lá quando eu tinha 18, 19 anos, e agora fazendo 37 em dezembro agora, me sinto renascido mesmo, sabe? É como se fosse uma outra pessoa. E aí, até ouvi esses dias de uma, de uma, de uma terapeuta, ela estava falando para mim que existe alguma etnia, algum povoado, não sei exatamente aonde, ela também não precisou exatamente, mas em África, que nesse lugar as pessoas elas têm um nome quando elas são crianças, depois quando elas ficam um pouco mais velhas elas têm um outro nome, depois na adolescência outro, na vida adulta outro, quando se tornam anciãs outro, e toda a aldeia ali aceita e se reorganiza em torno de um novo nome. E eu achei isso bonito também, essa história. Então, estou experimentando isso de maneira surpreendente. Não imaginava que eu fosse mudar de nome na minha vida, assim. E está sendo bastante estimulante. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não é que às vezes não são satisfeitas com o nome, né? Acho que todo mundo passa por essa fase, né? De pensar, pô, por que meu nome não é esse? Ou por que esse? Porque é muito complicado. Eu falo como pai, né? Eu sempre falei para minha esposa, a gente vai dar um nome para um ser que talvez pode ser que não queira esse nome, né? Pode. E como é que fica isso, né? É muito interessante essa questão da mudança de nome. Você falou de algum local na África de ter essa mudança de nome, mas o que me vem também muito à cabeça são ordens iniciáticas também,
Geralmente você adota um outro nome para... Porque essa questão do nome é uma coisa muito particular, né? Às vezes, eu vou dar uma viajada aqui, né? O agente secreto, ele muda de nome e às vezes ele é uma outra pessoa, né? Tem essa coisa. O ator também é isso, né? Quantas vezes você já trocou de nome, mas não oficialmente? Você já foi, sei lá, João, Pedro, se interpretou uma mulher, Kátia, e tem toda uma questão, né? De um livro que eu gosto bastante, que é A Interpretação do Eu na Vida Cotidiana. É um livro de um sociólogo, e ele fala que a vida também é uma peça de teatro. Então, em cada momento, você está interpretando um papel. No caso, eu, Rafael, que faço crítica de filmes e cabines de imprensa, eu sou um Rafael naquele palco. Em casa, eu sou um Rafael totalmente diferente, talvez um pouco mais alegre, que fala um pouco mais de palavrão. No meu trabalho como professor, eu tenho que ser uma outra pessoa também, por mais que ainda tenha essa essência, né? E o nome tem essa coisa, ele se transforma às vezes em outra pessoa também, e é nisso que eu ia também continuar nessa questão do nome, por causa do que você me respondeu. Ainda existe o Igor dentro de você? Ou quando veio o nome Angel também, veio não uma outra personalidade, mas veio uma outra coisa que talvez estivesse dentro de você e você nunca tinha tido contato com isso? Ou não, aquela essência do Igor ainda está ali? E para finalizar essa questão do nome, você se incomoda quando as pessoas chamam de Igor e tudo mais? Na capa da peça tem lá Igor também. Era uma outra dúvida. No release que eu vi, salvo me engano, tinha também Igor lá. Como é que é essa relação também? Eu estranho hoje em dia, tenho um pequeno desconforto quando as pessoas me chamam de Igor, mas eu procuro lidar com isso de maneira tranquila, amorosa. Acho que eu também tô num processo de transformação. Acho que tem coisas que estão morrendo e outras que estão nascendo. Acho que estou nessa transição. E eu acho que existe. É porque eu fico pensando, viajando nessa coisa que você trouxe do sociólogo, do livro, dessa peça que a gente interpreta, que é a vida. Para mim é um pouco como se, pegando o ator e o personagem, é como se a consciência estivesse para esse eu, Igor, ou Angel, né, ou Rafael, que tem funções sociais, que tem um status social, que tem uma profissão e tem uma série de identificações. É como se a consciência estivesse para esse eu da mente, né, provisório né, como o ator está para o personagem. Então, a gente não é nem o personagem e nem o personagem da gente mesmo. A gente, a gente é algo que está, talvez, por trás de tudo isso, né? Observando, testemunhando, né? Como se o brilho da consciência que tivesse, que fosse além dessas condições de gênero, raça, condição social, cultura e etc. Né? A gente vive um mundo onde a gente tem essas identificações, elas têm um sentido, elas são importantes, claro, mas num sentido profundo, místico, filosófico, espiritual, sei lá, chame como quiser, isso tudo também é passageiro, né? A gente não leva isso. Então, poder morrer em vida e renascer em vida, para mim tem sido mágico. Então, existem coisas que são novas, mas essa essência, que é essa consciência, que são, né, são coisas fundantes que estão com a gente, elas não se perdem, elas continuam. Então isso segue, mas eu acho que eu me sinto mais sereno, mais amoroso, mais pacífico, mais disciplinado, mais comprometido com o meu caminho, com propósitos mais claros, e acho que aquele Igor que tinha determinados desejos e uma reatividade em relação à vida e toda uma série de condicionamentos, esses condicionamentos eles ficaram e outros resquícios estão ficando para que outras possibilidades de estar no mundo apareçam, sabe? Então não é assim do tipo um personagem que me traz agora eu me sinto tomado por uma outra
personalidade. Não sei se eu vejo assim, mas eu vejo como uma nova qualidade de presença, uma nova maneira de me relacionar com o mundo e com as pessoas e comigo mesmo, que está muito forte, acho que nos últimos 5, 6 anos da minha vida, talvez até um pouco mais, veio crescendo e fui me desapegando de muitas coisas, assim, sabe? E te fazer uma pergunta, entrando agora no Siddhartha mesmo, é complicado, eu que assisto muito filme, né, tem muita adaptação de livros. Como é que é trazer a adaptação do livro do Hess para o teatro? É um processo mais complicado do que fazer para um cinema ou para uma outra mídia? Ou o teatro lhe permite você ir além, fazer coisas que não são. É desafiador, mas não tão desafiador. Como é que é essa adaptação para o teatro? Acho que cada processo é um processo, né? Nesse processo, o desafio para mim era que durante um tempo eu fiquei muito apegado à ideia de que eu precisava fazer uma adaptação escrita. Eu achava que o caminho correto era eu pegar o livro, adaptá-lo, decorar aquilo que eu adaptei e começar a contar uma história e ensaiar aquilo que eu escrevi de adaptação. E passei muito tempo me exigindo, me cobrando isso, como se esse fosse o melhor caminho. E eu me libertei e consegui fluir para realizar o espetáculo quando eu deixei que a história fosse contada a partir da oralidade. Então, o processo de adaptação ele se deu contando a história. Eu li e reli o livro ao longo de 4 anos, foram 4 anos de criação, né? O processo dessa peça levou esse tempo a partir do momento que eu li o livro, mas ele vem até de antes, dos meus 20 e poucos anos, tem mais de 10 anos que eu penso e imaginava uma peça, intuía, talvez, melhor dizendo, um trabalho que fosse muito simples, que não tivesse nenhum acessório, nenhum objeto fundamental, onde eu pudesse colocar tudo numa mochila e viajar para qualquer lugar do mundo e apresentar essa peça a qualquer tempo, né? À tarde, eu posso resolver fazer essa peça à noite e chegar no fundo de um quintal e apresentar ela para quem quer que seja. Eu posso fazer ela assim, ó, tipo, conta aí. A E essência está no texto, não é no cenário, não é em nada. É o texto que carrega a força o texto da peça que carrega essa força, né? sim, quando eu gosto de pensar que o corpo também é texto. Não, não, digo que você não vai precisar de cenário e tudo mais. Essa É. libertação que você tá de, como você disse, eu posso fazer de dia, de noite, eu posso fazer numa praça pública, eu posso fazer dentro do cinema, eu tô livre porque o meu corpo é meu templo e eu posso fazer isso. É isso? É bem isso. É bem isso. E aí o processo foi se revelando para mim. Eu não fui atrás dele. Quanto mais eu tentava racionalizar e controlar a maneira como eu queria que o espetáculo acontecesse, mais ele emperrava. Quanto mais eu permitia que ele se revelasse para mim, mais ele ia aparecendo de maneira muito fácil, na verdade. Eu só precisei me divertir com ele. Quando eu sofria e queria fazer de alguma forma, não rolava, cara. E aí eu fui deixando, hoje eu tô afim de ler um capítulo, eu leio. Agora eu tô afim de passar uns meses sem tocar no livro e só de vez em quando pensar nele, viver a vida, ok. Aí depois eu voltava, e aí parava e voltava. Então teve momentos de aproximação e afastamento, e aí eu fui criando essa história contando para pequenos grupos. A primeira vez que eu contei ela, tava eu e um amigo, e aí eu comecei a falar do livro, ele nunca tinha lido, e ele ficou ouvindo em silêncio. Eu comecei o início da trajetória do Siddhartha, me empolguei e emendei o segundo capítulo. Quando eu vi, eu contei o terceiro, o quarto. Quando eu vi, eu contei os 12 capítulos do livro para ele, assim, ele em silêncio, a gente sentado só um de frente para o outro. Não tinha todo o desenho de corpo, né? Essa fisicalidade que a peça tem também. E aí, quando eu acabei de contar, a gente ficou 1h30 nisso. Ele falou, cara, tá pronto. Falei, como que tá pronto? Nem comecei a ensaiar ainda, velho. Ele falou, irmão, isso daí você podia contar para 1.000 pessoas.
Ele ficou muito tocado, e eu fiquei assustado, e ao mesmo tempo ganhei uma confiança que eu podia ainda ensaiar, claro, podia criar outros elementos, mas a peça já existia. Eu absorvi ela distraído. Achava que faltava alguma coisa, mas ela já estava toda em mim. Quando eu brinquei de contar para alguém, sem ter nenhum texto decorado nem nada, só de memória, de lembrança, fazendo as edições de acordo com como o meu corpo e minha mente, minha consciência decidiam revelar para onde o personagem ia, tava tudo ali, sabe? Então me deu muita confiança nesse lugar da arte, que muitos artistas falam, que é realmente de você não interferir muito. Tem vários escritores que falam sobre isso, né? Acho que o Kafka, se não me engano, é um deles. Ele falava que sentava na frente da máquina de escrever, esvaziava e deixava vir o que quer que viesse. Então, menos um lugar de suor, né, de esforço, e mais um lugar de abertura, para que você seja canal e quando você vê alguma coisa ali está acontecendo, né? Então, a peça foi se apresentando para mim. E assim, o corpo, assim, tudo que está na peça era o que tinha que estar, assim, sabe? Ela é muito essencial dessa forma. Então, para mim está sendo uma nova maneira também, que eu acho que tem a ver com essa transição do Igor para o Angel, por exemplo, que é a possibilidade de criar espetáculos, né, obras de arte, a partir de um lugar sereno, verdadeiramente apaziguado. Eu não quero naturalizar, por exemplo, essa coisa de quando a gente vai entrar em cena, a gente, ou numa estreia, a gente fica ansioso, cheio de, né, o estômago, o intestino, aí você é o banheiro, aí você fica, sua frio, o coração fica acelerado. Essa ideia de que isso é normal e que um artista, quando ele perde isso, ele perde algo fundamental, eu não sei se eu concordo com ela. Eu acho que é possível a gente tá bastante tranquilo para a gente fruir, sacou? E a parada acontecer, assim. Então eu tenho pensado muito nisso. E aí a meditação, o tantra, as plantas de poder, como a ayahuasca, né? Enfim, várias coisas na minha vida que têm sido muito importantes, me dão um outro ancoramento, sabe, para poder fazer o trabalho numa outra qualidade de presença. A gente tem toda essa ideia do Siddhartha, né? Uma questão mais é o budismo aí. Você falou que fez o retiro e tudo mais. O que surgiu primeiro? Você fala da questão de já conhecer o livro há mais de 10 anos, né? E aí você falou também da questão de ter feito o retiro e tudo mais. Quando que o budismo entrou na tua vida e como é que é sair também dessa questão do cristianismo em si, ou de outras. Que o budismo não é uma religião, ele é uma, salvo me engano, ele é uma filosofia. E então a gente mora num país predominante cristão e tudo mais. Como é que é se conectar com uma ideia que está na Ásia, que não é muito difundido? Você falou, seu amigo não conhecia a ideia do livro e tudo mais, as pessoas não conhecem. Eu vou dizer que durante os anos 90, talvez a molecada que cresceu ali assistindo na Rede Manchete, tinha um desenho que pegava mais ou menos aquilo, um anime, que era o Shurato, tinha toda essa questão ali do mais... Eu não quero usar essa palavra, que eu acho ela... Nesse caso, ela seria pejorativa, que seria não é misticismo, mas é essa filosofia mesmo. Como é que isso se conecta? Porque eu vejo pela tua fala que não é a peça tá em você normalmente, porque o ator ele faz um trabalho e tudo mais, e às vezes passa por ele. Você vive isso. Você foi fazer, pelo que eu conheci um pouco, dando uma olhada na história do Siddhartha, você foi fazer essa viagem também. Como é que é essa simbiose de você se unir à peça? Parece que você também é a peça. Você fala, eu uso o meu corpo, tudo isso. É como. E aproveitar e já emendar nessa pergunta,
eu já ouvi alguns atores falando que às vezes a peça não necessariamente acontece igual todos os dias. Você para você sai tudo igual todos os dias. Como é que é essa relação? Ótimas questões que você traz. Bom, eu não me considero uma pessoa budista. Eu, nesse sentido, me identifico muito com Siddhartha. Ele próprio encontra o Buda durante a peça, né? Ele tem um encontro com o Buda histórico e ele não decide seguir o Buda. Ele acompanha a si próprio. Ele tem uma desconfiança muito grande com mestres, doutrinas. Então essa rebeldia também mora em mim. Mas eu bebo de muitas fontes, né? Então eu vou conversar com todas as religiões. Eu vou no terreiro, eu gosto de ouvir histórias sobre Cristo, eu leio muito sobre Buda e os monges, né? Eu fico atento a todas as sabedorias dos indígenas da América Central também. Estou lendo agora o Dom Juan, né? Lá com Castanheda, né? Que é a erva do diabo, e toda a relação que eles têm ali com as plantas de poder, né? Com peiote, etc. Eu vou em vários lugares, assim, mas para mim a minha religião mesmo é a natureza. E, e gosto de estar no meio do mato para me sentir com a conexão mais forte, assim, mais profunda. E acho que Jesus também, Buda foi 2.500 anos atrás, né? Jesus 2000. Então acho que Jesus também seguiu, né, ensinamentos e sabedorias que o Buda também trouxe para a Terra. E o Buda também não iniciou nada, ele também vem de uma linhagem, né, de uma ancestralidade que também é anterior a ele. Então acho que tudo é uma coisa só. Desculpa, a gente vê que esse pensamento ele não está estatizado em um lugar só, né? As boas ideias elas estão permeando em várias culturas e como você disse, é só um processo. O Buda fez, mas tem alguém que fez antes, né? Jesus fez, tem alguém que fez antes, em outros lugares. Eu gosto muito de brincar, eu falava muito com meus alunos. Gente, tem pirâmide no Egito e tem pirâmide na América Central também. São as ideias que vão tendo, não é uma coisa que vem do nada, né? Elas estão ali, as boas ideias estão. As más também, infelizmente, mas as ideias estão conversando em vários pontos, né? Aham, exato. E aí não lembro que mais você trouxe tantos pontos, eu Da perdi. questão de como é que você é a peça. Eu vejo pela sua fala, é, parece que você não se desconecta do que você faz. É como se o texto é seu, ele é uma adaptação, mas não deixa de ser seu. Parece que você vive isso, não é um personagem que você tá deixando depois de uma longa temporada e eu vou fazer outra coisa. Parece que o que você coloca no palco é você. Você já parou para pensar isso? Sou eu? Será que eu estou contando a minha história também? Será que eu estou deixando. Eu estou usando o Siddhartha para contar talvez a minha jornada de sair de casa? Eu peço até desculpa de voltar na questão do nome. Eu estou deixando o Igor para trás já há um bom tempo. Eu sou o Angel, eu estou deixando. Não sou eu que estou. Eu não estou saindo de casa. Eu estou saindo de um eu que nasceu, estou indo para o meu eu de volta, como se fosse algo isso. Você não vai abandonar. A temporada pode acabar, mas você vai continuar essa jornada. Não vai sair de você. É, na sua fala, no seu olhar, eu vejo isso. Né? Eu sinto isso, do tipo, não, eu tô deixando, eu não tô acabando com nada, eu tô dando prosseguimento. É isso. Você já parou para pensar isso? Já, é muito precisa a sua percepção. Teve outro dia uma espectadora, acabou a peça, ela estava muito tocada e falou coisas lindas, e aí ela me perguntou, mas vem cá, você é isso? Ou você medita, você se interessa por esses assuntos? Ou foi uma peça que você pegou e trabalhou como ator, fez um personagem e você não tem nada a ver com isso?
Eu fiquei até surpreso com a pergunta dela. Quem me conhece bem, né, acompanha a minha vida e eu me mudei para Chapada dos Veadeiros, tenho base lá, moro no meio do mato mesmo, eu trabalhei essa peça do lado do rio, tem muitos pontos de contato entre mim e esse personagem, Siddhartha. Me identifico profundamente com ele. Então as pessoas sabem, tipo assim, cara, você tá contando a sua vida, né? Impressionante, assim, tipo, caraca. E sim, para mim é uma autoficção. Para mim é algo que é um gênero também, né, dentro do teatro, e acho que muito contemporâneo, das pessoas contarem a própria vida delas. Geralmente, isso é feito através de uma narrativa objetiva mesmo, né, onde a pessoa pega algum elemento, alguma passagem e conta ali, coloca no palco algum trauma, algum insight que teve, sei lá, algum período da vida dela. Eu percebi que eu acabei fazendo isso através de um personagem mesmo e de um romance, de uma literatura, e que eu me revelava através dele e atrás dele também, assim, né? Então é como uma máscara, mas não no sentido de que seja algo onde a gente se esconde, mas de seja algo de uma autoexposição impiedosa, sem que a gente seja condescendente consigo mesmo, ou que tenha algum lugar de comiseração, impiedosa nesse lugar que é crua, nua, né? Literalmente nua, inclusive. Mas a máscara pro palhaço, a máscara dentro da tradição do teatro, ela tem a capacidade de revelar a nós mesmos, né? Então, para mim, esse personagem, ele é inteiramente. Eu tô ali o tempo inteiro contando a minha história através da história dele. Então, é, é algo que eu não sei colocar em palavras, assim, é chocante. Quando eu li o livro pela primeira vez, que não foi 10 anos atrás. 10 anos atrás eu comecei a pensar nessa peça. Desculpa, é verdade, Não, verdade. imagina. Mas 4 anos atrás eu encontrei esse livro, falei, nossa, é esse livro que eu estava procurando há muito tempo. E quanto mais eu leio ele, mais eu falo, caramba, é como se fosse um documentário, um doc-ficção, uma ficção documental, sabe? Que é um gênero que eu amo no cinema também. Então, eu trago muito para mim, de fato, assim, né? Para as experiências que eu tive, eu adapto mesmo a peça para que ela se aproxime sem cerimônia, da minha trajetória e das coisas que eu aprendi e tento entender o que o Siddhartha entendeu, aprendeu através das experiências que eu fui tendo na vida, né? E que talvez ele nunca tenha, por exemplo, consagrado a ayahuasca, porque ele vem de uma outra realidade. Mas ao consagrar a ayahuasca, eu posso entrar em contato com outras coisas que ele também entrou por outros caminhos. E nessa aproximação, né, eu não falo de ayahuasca na peça, mas as plantas de poder estão ali também. Uhum. Né? A psilocibina, o iboga também, que é uma raiz africana muito poderosa. Então, os rituais, né, ancestrais que ele fez, eu fiz outros, mas eles são a mesma coisa. Então, quando ele pensa em se matar em algum momento, eu também pensei em me matar em algum momento. E depois tive uma nova afirmação da vida muito poderosa e de muita, muita firmeza e uma disciplina saudável, né? Então, essa peça, para mim, ela é uma medicina. Ela me ajuda a me curar de muitas coisas e trazer paz, doçura, amor para a vida. E eu sinto que ela comunica as pessoas nesse lugar, que muitas pessoas têm novas percepções de si, às vezes redimensionam um problema que elas estão vivendo, elas falam, nossa, depois de ter visto essa saga inteira, eu vi que pequeno que é aquilo que eu estava olhando tanto, sabe? Agora fiquei até mais tranquilo para me relacionar com esse problema específico que eu estou passando na vida. Então, acho que é tudo isso aí. E como é que fica a potencialização? O cinema, acho que é a arte que ele potencializa histórias, né?
Recentemente eu vi, eu não tinha conhecimento, um filme, né, que falava sobre mulheres judias que eram trazidas para o Brasil, trabalhavam como escravas sexuais e tudo mais. Como é que tá? E essa história vai chegar a mais pessoas. Como é que o Siddhartha, pela tua visão, está chegando a mais pessoas? Porque você está ajudando a potencializar não só a sua história, mas a história de um livro e de um personagem que as pessoas não conhecem. Como você vê responsável por isso? De você estar apresentando para um novo grupo de pessoas uma história que elas não tinham ideia de que existia. Tu parou já para pensar isso? Tipo assim, que você falou, você se conectou com a história, mas você já parou para pensar que você está levando algo para pessoas que talvez elas não conhecessem? E dessa responsabilidade também, que alguém depois me pergunta, onde que eu posso comprar esse livro? Como é que eu posso chegar nele? Pô, gostei da história, eu quero me interessar mais sobre este assunto específico. Como é que bate isso para você? Eu me sinto bem tranquilo, assim. Tem um ancião que mora em mim que gosta dessa responsa, sabe? Tem um aspecto de professor, assim, que eu gosto da aula, eu gosto de partilhar aquilo que eu. Os conhecimentos que chegam para mim, eu realmente tenho muito prazer de poder partilhá-los, né? Sempre que eu termino de ler um livro, eu, por exemplo, ao invés de guardar ele na estante, eu já penso para quem que eu posso dar aquele livro, sabe? Eu geralmente não guardo, né? Não tenho esse, esse desejo de acumular para mim algum saber, né? Então, eu me sinto confortável com essa responsabilidade, eu confio nela, me sinto preparado para realizá-la. Acho que vivi nesses quase 37 anos de vida já bastante coisa e tenho muito mais ainda para aprender e a viver. E ao mesmo tempo, o exercício que eu faço é o de entregar, é o de estar a serviço com humildade, me render, ser puramente um canal. Porque se eu quiser pegar isso para mim, se eu também, de novo, me identificar com essa ideia de que, sei lá, né, eu estou fazendo o que quer que seja, né, eu estou curando, eu estou aqui como um mestre falando o que quer que seja, eu acho que a gente já cai já, já o tapete já é puxado, entendeu? Eu acho que a gente é canal mesmo, sabe? Canal de uma inteligência misteriosa que nos atravessa e a gente abre espaço para ela se dar e enquanto canal eu me reconheço assim, mas eu procuro não segurar muito essa. E aí eu confio, entendeu? Eu confio, peço licença, converso com meus guias, converso com a divindade minha, né, com o cosmo, falo que o corpo divino seja meu corpo, que a voz divina seja minha voz, né, que os sentidos divinos sejam os meus sentidos, que eu seja guiado aqui nesse trabalho. Vamos lá. Então, de alguma maneira, eu pego só a responsabilidade que me cabe, que é seguir cuidando da minha saúde, que é seguir fazendo esse trabalho, e de alguma forma também me abro para toda uma cooperação, toda uma cocriação que existe, que não sou eu, né, que faço tudo aquilo. Não, existem muitas outras forças materiais e imateriais que conduzem esse trabalho, né? Tanto uma equipe, né, concretamente, com supervisão artística, com, né, interlocução de dramaturgia, interlocução de movimento de corpo, uma equipe, diretor assistente, produção, né, um solo, mas tem toda uma reunião de seres humanos ali ancorando e fazendo o trabalho acontecer. E existe também todo o mistério, né, que também tá ali junto e que é inominável, assim, mas que me ancora e me protege. Agora eu te fazer uma pergunta, Angel, que é o seguinte: eu, não só eu, mas como acho que um grupo de pessoas gigantescos, às vezes a gente não tem acesso ao teatro. Uhum. E a gente
tem esse problema também de ter essa cultura de ir ao teatro. Alguns estão em alguns lugares que às vezes fica inacessível para uma boa parcela da sociedade. Eu queria também que você aproveitasse também esse momento para falar um pouco disso, porque eu não vejo nem só o teatro, às vezes o cinema nacional também, ele não ganha o destaque que ele deveria ganhar. E aí eu queria saber também um pouco de você sobre isso. Eu vi o vídeo que você fez, né? É, e parece que ser artista no Brasil é uma batalha diária. As pessoas parecem que. É porque eu não sei. Existe uma resistência de se valorizar o que é nacional. E aí eu queria saber isso de você, porque às vezes fazer a propaganda do nosso trabalho é muito complicado. E aí a gente precisa estar sempre lutando contra várias coisas. E às vezes a gente está aí com a internet, a gente pensa que é um meio que vai ajudar a divulgar mais, às vezes acaba não ajudando tanto. Como é que é também agora enfrentar, tirando agora talvez o ator um pouco, mas até o próprio produtor da peça? Como é que é lutar contra essa maré que atrapalha, querendo ou não, um pouco da cultura do Brasil, do brasileiro também consumir o que é brasileiro? Como é que é isso? Ótima pergunta, fundamental. Acho que ela passa por vários lugares aí. Esse lado meu produtor, ele acaba conversando muito com a Marcela Casarim, que é a nossa produtora, e a Duda Coelho, que está fazendo um estágio em produção, dando uma assistência a ela e produzindo o espetáculo junto, dialogando muito com elas. Mas é inevitável pensar a produção também, né? E acho que tem muitas coisas aí. Acho que a primeira delas é que a gente realmente não é educado aí ao teatro. A gente não tem uma cultura que nos forma, que nos leva desde criança ao teatro, que faz com que a gente se sinta seguro dentro daquele espaço, confortável, que a gente entenda que o teatro é pra gente. Então a gente já cria uma ideia de que o teatro é inacessível pelo próprio ritual em si, como se fosse uma coisa que a gente não tivesse criado o hábito nacionalmente, né, de ir ao teatro, de entender como parte da nossa formação cultural, social, histórica, política, sensível, ir ao teatro, né? Então, existe dentro disso também uma série de, eu acho que, ilusões que a gente vai criando também, de que o teatro, por exemplo, ele é economicamente inacessível. Alguns teatros podem ser que sejam, e são mesmo. Tem ingressos caríssimos para algumas peças. Mas existem muitos espaços, como o Sesc, por exemplo, que tem ingressos bastante acessíveis, ou o CCBB, que tem também ingressos populares e que lotam suas sessões. Né? Existem grupos de formação de plateia. Na nossa peça mesmo tem uma ONG da Rocinha que leva todo dia 10, 15, 20 pessoas para assistirem ao espetáculo gratuitamente. Então tem muitos caminhos. Se a pessoa quer ir ao teatro, ela tem a possibilidade de assistir peças. Porque também se ela valoriza o teatro, a gente vai repensar o que é caro. Entende? Porque o cinema hoje em dia também não é barato, entendeu? Muitos dos Não. cinemas não são cinemas de rua. Então você às vezes já pega o seu carro, para no estacionamento, ou tem um transporte até chegar ali. Se você quer comer alguma coisa dentro do shopping, uma pipoca vai ser caríssima. Então vai ficar um programa caro também. E lembrando que o cinema, sobretudo esse cinema que invade as nossas salas de cinema, que é um cinema estadunidense, né, de um país dentro de um planeta que tem centenas de outros países, a gente tem 90%, sei lá, das nossas salas ocupadas por um país, né? Esse tipo de filme, ele é exibido em, sei lá, centenas de milhares de salas de cinema ao longo por toda a Terra, em vários lugares.
né? O ator ele pode estar ali tomando champanhe numa piscina em, sei lá, no Caribe, e o cinema, o filme dele está sendo exibido. A peça de teatro, ela é um acontecimento. O artista está se exibindo só para aquela plateia naquele momento. O valor agregado desse ingresso, ele nem é mais alto, mas ele deveria até ser muito mais alto, porque para você sustentar esse acontecimento, você precisa entender também que você faz um investimento um pouco maior, né? E que nem é o caso. Muitas vezes as peças de teatro são até mais baratas do que ao cinema, né? Mesmo esses artistas, né, vindo dessa cultura ganhando milhões e milhões de dólares, né? Então acho que esse é um ponto, né? Às vezes a gente quando vai para um restaurante, quando a gente vai tomar um chopp, quando a gente vai para um estádio de futebol hoje em dia, a gente gasta muito mais do que a gente gasta indo ao teatro. Muito mais. Desculpa te cortar, mas você não. É que a resposta que você está me dando entra muito no que você já me respondeu. Existe a cultura de ir ao futebol, né? Existe a cultura de a gente ir no bar tomar um chopinho, o famoso happy hour. Tem a cultura de se ir ao cinema. E a tua resposta casa com o que você já falou também, realmente. Falta realmente a gente educar as pessoas para conhecerem o teatro, né? Porque. Não é culpa delas. Não, não, claro que Não não. é, não é uma má vontade, não é uma ignorância. Não, nada disso. Na verdade, é uma formação. A gente tem uma formação estrutural que nos afasta do teatro mesmo e que nos coloca cada vez mais dependentes de uma cultura hegemônica, né, que nos coloca goela abaixo. Se a gente for pensar aqui qual foi a nacionalidade da maior parte dos filmes que eu e você assistimos ao longo da nossa vida, né, se isso aqui fosse aquelas listas do Spotify, né, que chega no final do ano e fala, você, O que você sei consumiu demais, né? que você consumiu, a gente teria uma desigualdade abissal, entendeu? Da quantidade de horas que a gente passou vendo, consumindo produtos norte-americanos, né? E isso é assustador, e óbvio que isso se reflete em tudo, porque é um tipo de colonização, né? Sim. Essa é uma das principais formas de, de colocar goela abaixo uma cultura só, e isso é ruim para todo mundo. A gente tem hoje em dia uma maior variedade de séries nacionais, mas ainda assim muito com olhar e modo de fazer estadunidense também. Você acha que tem esse problema? É porque, bom, aí o que me ocorre são duas coisas, né? Uma delas é realmente a bola de neve que o acúmulo financeiro vai gerando. Então, assim, por exemplo, muitos artistas de teatro, eles não conseguem sobreviver no teatro. Então a televisão chama eles, uma série chama eles vão fazer a série, vão fazer televisão. Muitas vezes eles gostariam de estar fazendo a peça também, mas eles não conseguem, porque como não há essa valorização, essa estruturação, né, recurso mesmo, as peças ficam enfraquecidas. Ou quando as peças ocorrem, muitas vezes o artista ele está ali precisando ensaiar em 1 mês e meio, porque a peça não tem muita grana, entendeu? 1 mês e meio, estrear no corre, às vezes dando aula, fazendo outras coisas para compor a renda, né, dele, às vezes não consegue dedicar tempo para aquilo. Isso faz também, às vezes, as peças terem uma menor qualidade técnica. A desigualdade financeira do que vai para o teatro e do que fica nessas imensas produções gringas, ou também do que fica para o audiovisual brasileiro, é muito maior, né? Então, então, a gente só reverte isso valorizando o teatro, indo a ele, financiando, né? Como é que você aumenta é, a produção e a melhora dos produtos, dos insumos orgânicos, por exemplo? Comprando do produtor orgânico, indo lá, indo na feirinha, comprando do MST, comprando da agricultura familiar, até ela ganhar força, né? Então, isso é uma questão claríssima. Vários amigos e amigas, depois que começam a fazer audiovisual, param de fazer teatro. Eu mesmo passei 7 anos sem fazer teatro,
fazendo só televisão, porque era onde eu conseguia sobreviver. Era o que me dava plano de saúde, era o que me dava dinheiro. Então, eu deixei de dedicar, de investigar a linguagem teatral, de estar no palco, de oferecer minha arte no palco. Então, acaba que a gente está fazendo teatro, a gente está num corre, entendeu? Num puta de um corre fazendo teatro. E tem aquele problema também, né? Às vezes o pessoal fala assim, fulano tá sumido, né? Não, eu tô trabalhando, eu tô no teatro. Também, exato. Então, acho que esse é um ponto. De fato, acontece uma desigualdade econômica muito grande que vira bola de neve. Assim como os filmes nacionais. A pessoa prefere um filme gringo, por quê? Porque, inclusive, os melhores fotógrafos, recursos, câmeras e etc e tal, estão na mão dos caras, entendeu? Então, você vai ver um filme nacional, você precisa fazer uma desintoxicação da maneira como a gente vê as coisas. Que a gente foi condicionado a se habituar a um hiperestímulo que essa linguagem desse cinema hegemônico nos traz, de muitos cortes, de tiro, porrada e bomba, de muito som, de muito estímulo, muita coisa acontecendo, um jeito de escrever, um jeito de resolver, uma ideia de trazer conflito, toda uma linguagem que a gente já naturalizou como cinema. E quando a gente sai dela, a gente acha chato, a gente fica desinteressado, a gente fica entediado, a gente fica com sono, porque a gente foi absolutamente treinado e viciado a gostar de um jeito de fazer cinema, que é um jeito específico dentro de um campo infinito de possibilidades. Falta o estranhamento para você. As pessoas não se estranham mais. Porque tá tão Claro. acostumada só o tiro, porrada e bomba, que quando eu vejo um Wong Kar-wai, já que eu puxei ele, você fica, meu Deus, isso não anda? É isso? Por exemplo. Por É. exemplo. Então, você pega um filme desses, mesmo que não seja um filme de ação, muitas vezes os cortes têm de 2 a 3 segundos. Cortou a câmera para cá, botou a câmera para outro lado, a câmera está sempre pulando. Você vai ver um filme nacional independente, às vezes o corte tem 7 segundos, 9 segundos, 20 segundos, minutos entre um corte e outro. E se você está absolutamente viciado nessa maneira dopaminérgica de assistir cinema, você vai achar chato. Então, eu acho que tem um trabalho interno, eu acho que tem essa questão econômica, e tem mesmo um desconhecimento, porque, assim, cara, tem festivais de cinema no Brasil que mostram filmes maravilhosos, que é o André Novaes, por exemplo, lá com a Filmes de Plástico, fazendo cinema em Belo Horizonte, né? O que é vários outros artistas, mulheres e homens diretores, assim, pessoas, né, de todos os gêneros e culturas e jeitos nesse continente que é o Brasil, fazendo cinema maravilhoso, maravilhoso, entendeu? Então, acho que tem uma dificuldade de acesso mesmo. Imagina se fosse, sei lá, a tela quente ou a sessão da tarde nos habituasse desde sempre a mostrar filmes do Pará, né? Um filme do Recife, um filme do Sul, né? Um filme do Centro-Oeste. Imagina como seria a nossa visão. Eu Você vou. pegar um filme desse do Homem-Aranha e você achar um saco. Você fala que loucura essa porra. Entendeu? Quero ver aquele filme lá que eu aprendi a ver, que conta a minha história, conta a história de um lugar que é mais próximo de mim, da minha cultura. Mas a gente foi habituado a ver um besterol, né? Que você pega até hoje, você vai ver o que passa. É isso, é uma programação que deturpa a nossa maneira de ver o mundo na sua complexidade. Não, você falou isso agora. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar o Luiz Miranda, ele que é baiano, e aí eu falei para ele, cara, a gente está no cinema nacional muito acostumado a ver a galera do Sudeste, paulista e carioca, né, Rio de Janeiro, fazer nordestinos. Tu é o cara da Bahia que tá fazendo carioca agora, né? Então, tipo, é engraçado ver isso, porque eu morei 3 anos no Nordeste. Eu sempre frequentei o Nordeste, o Ceará, né? Meu avô é do Ceará e aí eu estava sempre no Ceará. E eu percebi muito isso também. Foi a primeira vez que eu vi uma cultura que não era a cultura do Rio, eixo Rio e São Paulo. Aham. Né? E eu acho que essa última parte que você falou é o último processo. Eu só vou poder chegar, pelo menos eu vejo dessa forma, no, no cinema
diferente quando eu fizer toda a desintoxicação. E até deixar claro aqui para você que vai cair nessa entrevista. Aí eu tô falando de mim, eu não vou falar pelo Angel. Ninguém tá falando para você não deixar de ver o filme dos Estados Unidos, o Tiro e Porrada é Bomba. É experimentar a outra coisa. Sua mãe não fala para você comer legumes? Come legumes também. É importante você sair do mais do mesmo. Eu faço isso muito aqui com a minha esposa. A gente chega, eu falo assim: vamos ver um filme diferente aqui. Eu tô com um filme novo aqui, um filme da China. Vamos ver um filme chinês aqui. Eu tô num hábito de assistir filmes chinês também. Vamos pegar aqui um filme chinês. Ah, vamos. O que você achou? Diferente. Gostei da experiência. Pô, vamos ver um filme francês aqui. Eu gosto de um ator francês específico. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esses dias eu levei ela para ver o surrealismo. Tá tendo uma mostra na Caixa Cultural. Tô vendo. Aí eu falei, ela é bem diferente, né? Eu falei, é isso, vamos comendo, vamos absorvendo. E o teatro é isso, né? Vamos ver essa peça de teatro. Existe realmente isso que você falou, existe todo um discurso, né? Pô, o teatro é caro, né? Eu não vou negar para você, a única coisa que eu acho ainda, o teatro é longe, dependendo de onde você mora. Existem pessoas no Rio de Janeiro que, se não tem cinema em alguns municípios, imagina um teatro. Então, É verdade. isso está já mais real, né? Por isso que eu falo, é uma política de Estado, não é uma política de governo. Eu acho que está faltando isso. Para a gente finalizar esse papo, queria que tu falasse da peça, para falar como é que, aonde eu posso assistir, onde eu não, né? Onde todos nós podemos assistir, até quando ela vai, se ela vai acabar agora, ela vai voltar para uma nova temporada, né? E onde as pessoas podem assistir Siddhartha, por favor. Lindo. Eu faço eu tô celebrando muito teatro, até pegando toda essa conversa que a gente teve aqui. Eu acho que num tempo cada vez mais intermediado por telas, o teatro que já pareceu morto tantas vezes, né? Me perdoa, por favor. Eu vou ter que perguntar isso para você. Vai. Você pegou alguém com o celular na mão no teatro? Me desculpa te cortar, me perdoa, porque você falou isso, as pessoas estão no cinema e o que me lembrou um episódio do Harry Potter, o ator do Harry Potter, o que fazia o tio dele, infelizmente eu não lembro dele agora, ele parou a peça no meio, porque tinha uma pessoa no teatro. Perdão, tinha uma pessoa no teatro com um celular. No cinema, o ator não vai parar a tela ali, quebrar a quarta parede ao vivo e falar, por favor, tira o celular aí da mão. Você já presenciou isso, a pessoa puxar o celular, mesmo que seja para tirar sua foto ali na hora. Você já passou por esse problema? Cara, a gente dá um aviso bastante claro no começo da peça. A produção vai lá na frente, fala, pede para as pessoas desligarem, avisa que a luz do celular incomoda quem tá do lado, incomoda o ator em cena, desconcentra. Os reloginhos também hoje em dia, aqueles reloginhos, sei lá, smartwatch, não sei como é que é Os isso. choques de rato, né? Que Vai você, lembrar que você tem que pegar o celular. caraca, você mexe o pulso, aquilo acende. Então ela pede pra galera guardar no bolso esse tipo de relógio, porque senão fica acendendo na plateia cada hora um relógio, é uma loucura, né? Vira uma rave, né, de luz. Deus do céu, assim, o breu, né? A gente perdeu o contato com o breu. É, a gente não vê o escurecer, né, da vida. Começa a entardecer, você tá no meio da mata, o olhar ele precisa ir se acostumando a uma outra luminosidade, existe toda uma transição de luz que vai se apagando, você vai entrando num outro estado, né? Outras químicas que seu corpo vai produzindo. Na cidade, começou a entardecer, acendeu tudo, né? Pof, a gente não desliga nunca, né? A gente acende todos os refletores, fica tudo, pá, a gente tem luz o tempo inteiro, né? A gente não se permite a escuridão. Mas o teatro e o cinema, eles são amigos da escuridão. Eu tenho tido sorte. A gente deixa bem claro, até porque a peça tem nudez, então a gente deixa muito claro que as pessoas não estão autorizadas a fazerem registros ao longo do trabalho, porque é para as pessoas entrarem naquela viagem ali mesmo, entendeu? Não é para entrar no museu e tirar foto do quadro. Vê o quadro, sacou? Tipo, tá numa paisagem, tirar foto da paisagem. Fica em contato com a paisagem, sabe? Tipo, abre esse espaço, né?
que vai ser essa foto? Para quem? Que foto é essa, né? Pode até tirar uma foto no museu, na paisagem, mas observar essa ânsia, né, de querer já capturar aquilo, pensando num futuro onde aquilo vai ser comunicado a sei lá quem, quando for postado no Instagram, já perdeu o momento. Já não tá ali, já não conseguiu se render para a grandiosidade né, da obra, né? Então a gente procura falar sobre o celular. Teve uma vez só que teve um cara que eu estava começando, inclusive, a cena onde inicia uma nudez. Ele pegou o celular para tirar foto. A produção voou nele, surgiu assim. Marcela apareceu do lado dele e falou: não é permitido fazer registros. Aí o cara ficou meio sem graça, assim, parou. Mas de um modo geral, não. As pessoas entendem. Ah, que bom. Acho que no teatro esse cuidado é até maior. Agradeço o público, porque eles sabem que de fato o ator não vai, como no filme, ficar alienado daquilo, ele vai testemunhar que você está pegando o celular. Então eu tenho tido essa sorte das pessoas não fazerem isso, não, porque realmente é chato a pessoa pegar para ver a hora ou qualquer coisa assim, sabe? Aí acende aquela luz assim, no palco, a plateia tá no breu, qualquer pessoa que acenda o celular é muito visível. Não sei se as pessoas têm noção disso, assim, tipo, é uma luz no meio do escuro, entendeu? Tipo, puf, acende ali um rosto no meio da luz. Você vê aonde, quem é, você vê tudo. Você fala, caraca. E você precisa manter ali um foco, né? Do tipo, ok, deixa eu continuar aqui com o meu trabalho. Ou você para a peça também e fala, galera, o que que tá rolando, né? Vamos desligar aí, por favor, e tal, e segue o baile, ou sei lá o que que você faz, né? Mas eu tenho tido sorte nesse lugar. E eu acredito muito, como eu vinha dizendo, na força do teatro como um ritual de presença, de comunhão, de arte do aqui e do agora. Você é o único lugar assim, das artes performativas onde você pode estar ali pulsando junto com o artista, sem ter uma tela. O coração, a frequência do público, tudo aquilo ali tá junto, né? Tem uma magia específica que acontece no teatro e que dentro desse mundo, dessas solidões, né, mergulhados cada um dentro do seu próprio smartphone, você ir para uma peça de teatro e você poder estar na presença física, vibracional de um artista, é uma coisa que o teatro volta a oferecer e é nesse lugar que ele renasce. E é nesse lugar um pouco como o Krenak fala do futuro é ancestral, o teatro traz uma ancestralidade que é futurista e que é absolutamente revolucionária e que a gente precisa dela, porque ela traz cura. A gente precisa ritualizar, a gente precisa da comunhão presencial, né, da arte do efêmero, daquilo que se dá só naquele momento e que você não está registrando, você não está fazendo ao vivo para nada, você está só ali, junto. O último espectador que morrer, a última pessoa da plateia que morrer, morreu aquela apresentação. Ela só existe no corpo memória de cada pessoa que estava ali assistindo. Ela não tem uma necessidade de ser eternizada através de uma gravação. Ela é a vibração, ela se conecta na energia que é partilhada. Então, nesse sentido, eu acho que o teatro traz algo que as pessoas se perderam, que elas acham meio místico, meio maluco, meio bobagem, meio. Mas não é, entendeu? É antigo, é humano, né? Então, eu tô botando muita fé no teatro, assim, sabe? Eu tenho muita esperança no teatro. Eu voltei pro teatro com muito amor, porque eu acho que ele me resgata justamente esse estado de presença, esse exercício. Então, por fim, para falar da a peça conta a história de um jovem que abandona a casa dos pais em busca de si mesmo, em busca da paz interior. Nesse caminho, ele vai encontrando muitos mestres e mestras, né? Uma cortesã, que ele aprende tudo sobre o amor, jogadores de dados, carroceiros, um comerciante, são mestres dele, um discípulo do Buda, que é o melhor amigo que ele tem. O próprio Buda, ele encontra com o Buda, tem toda uma cena onde ele dialoga com o Buda e é mágico. Depois um balseiro e o rio, que é
o seu maior mestre, né? O rio mesmo, né? Enquanto entidade divina ali, o rio, ele ouve o rio, ele conversa, né? Ele tem uma conexão profunda com o rio e tudo do rio ele aprende. Então, ele começa jovem, termina a peça um senhor. É uma saga gigantesca para quem gosta de autoconhecimento, espiritualidade, filosofia, budismo, religião, yoga, sei lá, tudo isso. Neurologia, psicologia. As pessoas amam o trabalho, o que me dá muita fé de seguir fazendo ele. Então, é inspirado no livro do Hermann Hesse, livremente inspirado, que é um clássico. O livro tem 100 anos, né? Ele foi lançado em 1922, continua absolutamente atual e, e ele tem sido uma fonte de acolhimento, assim, sabe, para quem está nessa busca de uma reconexão consigo, né? Eu acho que o Siddhartha nos devolve a nós mesmos. Ele nos reativa uma autorresponsabilidade radical sobre as nossas próprias vidas. E eu acho que isso é muito importante. E essa é a religião que eu acredito, né? Esse é o religare que eu boto fé, né? Da gente, da gente não ficar esperando que o mundo, ou sistemas, estruturas mudem. Não, a gente precisa, a gente precisa se responsabilizar pela maneira como todo esse lixo que a gente recebe, a gente precisa reciclar ele dentro de nós e ser uma fonte de uma presença luminosa e pacífica para abençoar o mundo, porque as pessoas estão muito adoecidas, né? É assustador, assim, a quantidade de pessoas que estão viciadas em remédios, né? Remédio para ansiolíticos, remédios para depressão, remédios para dormir, remédios para ficar excitado e transar, remédio para trabalhar e se concentrar, remédio para tudo, né? E a gente tem tudo, essa farmácia está toda dentro de nós. A gente tem toda essa farmácia dentro de nós. E o mundo que a gente vive não quer nos ensinar isso. Eles querem nos colocar na dependência. E para isso a gente precisa da arte. A gente precisa dessa peça e de tantas outras, né? E de filmes, bons filmes, para a gente reconectar com essa força que a gente tem dentro de nós e expressar ela, né? Com presença. E onde que a gente pode assistir a peça, horário, valor A e até peça, quando ela vai? eu não sei quando que esse vídeo vai circular, quando que alguém vai ver, porque alguém pode ver ele daqui a uma semana, 2 semanas. Bom, Só deixar agora, claro pro pessoal, hoje é dia 13 de dezembro de 2024. Se tudo der certo, amanhã, dia 14, ele está no ar já. lindo. Então tem esse final de semana. A gente está fazendo. Essa temporada está chegando ao fim, agora dia 15 de dezembro. Então dá para assistir sábado e domingo. Sábado às 8, domingo às 7. Mas quem assistiu esse vídeo depois, a minha intenção, se eu tiver saúde e a vida permitir, é seguir fazendo esse trabalho. E em 2025 que ele circule por muitos teatros e que possa ir também para outros bairros e outras áreas e chegar e descentralizar aqui do centro, Zona Sul, vai ser maravilhoso também para Tijuca e para, sei lá, Ilha do Governador, como você falou, quem sabe, né? Se tiver bons espaços de teatro para nos receber, vai ser um prazerzão. Quero viajar muito com essa peça, então fiquem ligados aí em Siddhartha, me segue nas redes sociais, ainda tá lá como Igor Angelcorte, porque no Instagram tem uma dificuldadezinha de mudar o nome quando já é verificado. Enfim, tô vendo isso com calma. Mas segue a gente lá, porque eu vou sempre estar informando por onde eu tiver. E quero fazer essa peça até ficar bem mais velho, porque eu acho que fazer essa peça ao longo da minha vida pode ser um exercício mágico, assim, sabe? E fazendo outros projetos, mas de vez em quando voltar e fazer uma temporada dessa peça e ela ir acompanhando também o meu amadurecer pode ser bonito, porque o personagem envelhece. Então, hoje em dia eu faço a peça, eu tenho quase 37, eu faço ele desde a adolescência até ele ter quase 70. Então tem uma hora que o personagem chega na minha idade, depois ele passa. E eu poder fazer isso, imagina, com um corpo de 80 anos, 90, e contar ele desde a adolescência até chegar na idade dele real, lá no final do livro, também pode ser uma trajetória bonita. Então, vai ter tempo.
Angel, obrigado pela essa oportunidade. Foi uma experiência nova para mim. Eu sou da história e do direito, e como você também falou do seu encontro, eu nunca imaginei que em 3 anos eu estaria entrevistando tantas pessoas e fazendo um papel de jornalista que eu estou aprendendo na marra. Não tenho técnica nenhuma. E é interessante ver essas mudanças que a vida traz para a gente. E a gente agarra algumas mudanças, né? Uhum. Então, obrigado mesmo pela essa oportunidade. Foi maravilhoso conversar com você. Foi o que eu te disse antes, ontem, né? Eu não queria fazer uma coisa rápida. Eu queria escutar você, escutar a tua fala, porque é importante isso, ter essa troca. E é isso, pessoal. Reforçar o convite do Angel. Então, temos esse fim de temporada domingo e 2025, com certeza Siddhartha vai estar aí, porque assim como no livro, e eu fiquei com isso, eu vou trazer isso para mim, você não vai estar só vendo o Siddhartha, você vai estar vendo o caminho do Angel. Você está vendo isso, e o que você falou vai ser interessante, né? Imagina só, você está com quase 37, você está falando, tá com quase 37, e a gente vai ver você de 37 anos. Sabe, daqui a 50 anos, ver essa questão contrária, né? Já um senhor fazendo uma pessoa nova até os seus 37 anos e depois ver essa transformação. É isso, é isso. Arte é isso. Não é isso, não tem muito o que falar. Mais uma vez, muito obrigado. Terminar dessa forma, obrigado mesmo. Eu espero que a peça e esse vídeo alcancem outras pessoas, porque eu acho que a divulgação é isso. É a gente chegar a falar, ó, vai lá, vamos ver. E uma coisa que eu falo muito para minha esposa, o estranhamento. E o estranhamento é bom por causa disso, a gente consumir novas coisas. E eu vou dar o exemplo que eu dei agora, que é o mais bobo possível. Sua mãe não manda você comer legumes, menino? Menina, então vamos lá, vamos experimentar as coisas, vamos. Ah, não gostei, tudo bem, mas vamos ver outra coisa, vamos ver outras peças, vamos ver outras apresentações desse ator, dessa atriz, vamos ver outras coisas para a gente não ficar só no mais do mesmo, é ficar preso só na a árvore. Ela expande suas raízes. Não deu para ir para aquele lado, vamos para outro, né? E eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, sucesso. E é isso. Fala, você fala alguma coisa? Eu ia falar que se você quiser ver a peça também vai ser um prazer. Não sei se nessa temporada ou outra, mas venha, vai ser um prazer Não, também vou receber sim, vou sim. você. Vamos. É o que eu Me digo. avisa, tem esse sábado, esse domingo aí, me escreve. Você Tá. perguntou dos ingressos também, essa temporada, R$ 30 a meia, Ah, 60 sim. inteira. E vamos ver como é que são as outras, né? Podem ter temporadas mais populares, outras temporadas. Porque a gente não tem patrocínio, a gente não tem nenhum edital, então, assim, a gente sobrevive mesmo da bilheteria. Então, assim, a galera poder pagar ali e contribuir com a gente, né? Pagar a meia entrada também, tem muito estudante, idoso, muita gente paga meia entrada, assim, às vezes metade da casa é meia entrada, né? Então, que é R$ 30, que é um valor, puxa, se sentar no restaurante, 30 conto não paga nem um prato, velho. Tipo Não, é assim, não? uma marmita hoje de 20 conto é um. Você fala, uau, caraca, 20 conto na marmita. E vai vir cheio de agrotóxico e só o pior dos alimentos, né? Então, poder com R$ 30 receber um trabalho feito com muito amor é também uma possibilidade que eu acho que nos honra também, honra o nosso trabalho, sabe? Sim, mais uma vez, obrigado, Angel. E é isso, pessoal. Siddhartha, Ipanema, R$ 60 a inteira, R$ 30 a meia. E é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, Gratidão. tchau. Um abraço, velho.